Será que estamos prontos? Olá meus queridos, sejam bem-vindos a esse canal que fala de audiovisual. Meu nome é Alberto e hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço um vídeo highlight, como eu edito um vídeo highlight. Recentemente eu postei aqui nos shorts do YouTube e também nas minhas redes sociais um vídeo highlight de uma partida de vôlei que eu fui cobrir. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, eu quero abrir minha timeline para mostrar para vocês o que eu fiz, o que eu usei, as cenas que eu usei, por que eu usei, os efeitos sonoros, as transições e tudo mais. Antes de jogar vocês aqui efetivamente pro programa de edição, o que eu uso é o Premiere, tá? Comecei no Sony Vegas, depois fui pro Premiere, depois por muito tempo fiquei no Final Cut. Tentei aprender DaVinci, voltei pro Premiere e hoje é onde eu consigo fazer os meus trabalhos, onde eu tô mais adaptado. Então por isso que eu uso o Adobe Premiere, até pela facilidade de sincronização com o After Effects também, que eu uso bastante em alguns trabalhos. Por conta da correria do dia a dia, da praticidade, eu uso o Premiere. Então, sem enrolação, bora lá. Então essa é a minha timeline de aproximadamente aí 36 segundos. Vamos começar aqui. É isso, é engraçado, né? A gente vê um vídeo e eu achei muito legal, gostei bastante desse projeto que eu fiz, mas tem algumas coisas que mudaria, né? Engraçado. Se eu não me engano, eu vi um vídeo do Thiago Kai, de review assim também, de abrir a timeline, e ele falou a mesma coisa. A gente tem essa percepção, né? Engraçado. A gente faz um conteúdo, a gente acha legal, mas depois de um tempo que a gente reassiste, a gente fala, mudaria isso, mudaria aquilo. Acho que é legal, né? A gente vai sempre querendo melhorar o que a gente faz. Mas vamos lá, sem enrolação. Acho que a primeira observação aqui tem alguns takes que estão em azul e tem outros takes que estão em roxo. E por que eu fiz isso? Os takes em azul, eles são os vídeos em 60 fps. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Todos os vídeos que estão em azul, eles são aqui de 60 fps, certo? Aí depois tem os roxinhos aqui que eu fiz a separação por 120. Depois volta a 60 novamente e mais alguns takes aqui de 120 fps. Então essa é a primeira divisão que eu faço para quando eu for decupar esse material eu já sei exatamente quais as imagens são em 120 e quais as imagens são em 60. Então eu consigo brincar mais com slow, então já fica mais fácil ali de identificar qual efeito eu posso colocar na parte. Tem alguns que, no caso do 120, essa timeline está em 24 fps. Então me permite jogar até 22, 21% ali de velocidade, que ele vai ficar fluido, né? Então essa é a primeira observação que eu deixo aqui dentro desse projeto, tá? E aí também em relação aos efeitos sonoros, os efeitos principais eu deixei em rosa. Então vocês vão ver que tem efeito rosa, tem os áudios aqui em roxo são dos próprios takes, né? Então tem roxo com tem azul. Tem alguns elementos que são mais simples aqui que eu acabei não trocando de cor, confesso. Então cada um com a sua organização aí é mais fácil para você bater o olho e saber exatamente o que é o que, tá? No começo eu comecei assim, e no final eu abandonei. Se funciona pra você, show. Se não funciona, tudo bem, você vai encontrar a sua organização. Então bora lá, ó, na primeira cena aqui, eu já começo o vídeo. Hoje, esse estilo de vídeo highlight, ele tá muito famoso nas redes sociais, né? E tem despertado muita atenção, tem chamado muita atenção, é um vídeo muito compartilhável também. E então, quanto mais a gente conseguir chamar a atenção de quem tá scrollando o feed, melhor. Então a gente precisa colocar o máximo de informação ali no começo, essa é a minha visão, tá? Então a gente tem que colocar o máximo de informação ali no começo para despertar a atenção dentro do que a pessoa tá rodando no feed ali. Então essas foram as imagens que eu julguei legais que poderiam despertar a atenção da pessoa até aprendendo no vídeo, né? Então começa com essas cenas, né? Até essa parte que me chamou, poderia começar com ela, mas eu preferi colocar outras imagens só para não ser esse slow, porque de repente isso não vai prender tanta pessoa. Mas uma sequência de imagens seguido desse slow talvez prenderia. Então por isso que eu acabei optando por isso. Então essa primeira imagem aqui é uma imagem de low shutter, né? Então joguei a velocidade lá embaixo e apontei para as luzes para deixar esse efeitinho maneiro aí de rastro, né? Depois vem com um saque, comemoraçãozinha da galera, depois de um ponto, né? A torcida festejando nos batecos e a
Renata. Esse jogo foi um jogo de vôlei aqui de Campinas, do Vôlei Renata. E provavelmente essa é a Renata, mascote deles. De efeito sonoro, nós temos aqui essa transição, esse efeito também, e aqui é o som da galera. E o som da galera eu deixei com um low pass, com aquele bafo ativado, sabe? Então eu joguei um low pass aqui. Então rola essa transição, né, pro saque do rapaz. E aqui também tem um whoosh tradicional. E aqui embaixo também coloquei. E aí tudo isso junto já dá esse... Que é isso? E aí vem o saque dele. Aqui é um efeito sonoro de voleibol mesmo. Tem um pack de esportes que eu comprei de um gringo, Beyond the Game. E nesse pack ele dá pack de vôlei, futebol americano, de todos os tipos de esportes que você imaginar. E lá tinha o vôlei justamente nesse saque. A bola de vôlei ela é mais leve, né? Parece que ela é mais oca. Então ela tem esse som diferente de qualquer outra bola. Então parece bola de praia, né? Então coloquei esse sonzinho aqui. Vocês vão reparar que ao longo do vídeo todo tem bastante desse som. E aí troca a imagem da galera comemorando junto com o som do estádio mesmo, né? Aí eu faço essa transição também. E aqui nessas imagens começa... Aqui eu já, se eu não me engano, eu puxei um zoomzinho aqui com um transformer, exatamente. Então eu joguei um transformer para dar um zoom de leve aqui. Vocês estão vendo a escala mudando aqui, ó. Nesse segundo take eu fui só para trás aqui. Aqui o sonzinho da galera junto com um Hey Ho, que o rapaz da animação ali da torcida tava fazendo. E aí o pessoal metendo os batecos e o pessoal batendo os batequinhos. E aí, antes de colocar o efeito principal, jogo esse sonzinho aqui. Um sonzinho ali do Homem de Ferro. E começa o efeito. Esse efeito aqui, a gente tem inúmeras formas de fazer, tá? Você pode traquear a bola, você pode fazer frame a frame, e foi isso que eu optei fazer, tá? Então eu vou descer aqui no Transform, ó, para vocês verem como que eu quis fazer. Uma observação é, eu mexi no Transform e eu também mexi no Time Remapping, para dar esse efeito aqui quando ele está jogando a bola. O que eu fiz primeiro? Antes de tudo, eu mudei só o Transform. Antes de mudar o Time Remapping, eu mudei só o Transform. Isso porque se você altera o Time Remapping e depois vai no Transform, cara, para você achar o ponto certo onde você tem que fazer a mudança do frame, é mais complicado. Então, faça todos os movimentos que você quer fazer antes e depois aplique o Time Remapping, tá? Porque se você faz a alteração no Time Remap e depois já no Transform, você vai ver que no ponto que você quer mexer, ele não vai mexer. Então tem que ficar sempre atento a isso. Todo o movimento do vídeo, a escala vem para cá e começa a voltar só aqui. Mas você não vê nenhum keyframe aqui de volta, né? Aqui tá tudo vazio. Tudo isso por conta do Time Remapping. Se eu tiro o Time Remapping aqui e faço tudo antes, ele ia bagunçar tudo. Então, tá aí, na prática, por que o Time Remapping por que é importante você colocar o Time Remapping só depois. Então aqui é simples, marquei a bola no centro, com as reguinhas e fui embora. Então eu achei que ficou um efeito bem legal. E por mais que ele seja um efeito longo, foram 9 segundos de take, eu deixei de propósito. Eu deixei de propósito para chamar atenção, tipo, nossa, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Pancada. A hora que ele dá a pancada, eu baixei um vídeo do Instagram para pegar a música e selecionei ali só a trilha e deixei. A partir do momento que ele dá a pancada na bola, a música começa. Foi um gatilho que eu usei ali para chamar atenção. E de efeitos sonoros durante a cena, o que eu fiz? Aqui a galera tava vibrando. Quando rola essa transição justamente do slow, que é nesse ponto aqui, ó, eu coloquei um low pass também para deixar o som abafado. Junto dele, coloquei aqui um efeitinho. Coloquei um efeitinho de reverb. Para dar, por mais que não seja tão perceptível, ele vai dar um tchanzinho ali, tá ligado? Junto disso, coloquei esse efeitinho sonoro aqui. De alguma coisa desacelerando assim mesmo, sabe? E também aquele efeitinho do Homem de Ferro. Então, tudo junto. Esse slowzinho maneiro. Conforme ele vai passando, ó, eu também coloquei esse aqui, que é quando o zoom vai se aproximando ali.
Mais um efeito de slow. E esse mesmo efeito ao contrário, para dar a impressão que ele tá para indo e literalmente voltando ali, né? Que é quando eu dou o zoom e volto. E aí a hora que eu volto, então junto com esse efeito tem um riser. Que aí é o exato momento em que a música vai começar. E também aqui bem de leve, só para dar uma ambientada legal, ó. Também insiro um impacto. E aí o jogo começa. Aí só imagens gerais, imagens de torcida, imagens de ângulos diferentes. Então dentro do ginásio você tem até um pouquinho mais de liberdade para ir atrás do torcedor, para ir num canto, para ir no outro, para ir atrás da equipe técnica ali de determinado time. Sequência de cenas, ó, bastante take ali com cortes rápidos para que a gente deixe e mantenha o vídeo bastante dinâmico, né? E aqui vocês vão reparar que aqui em cima tem aquele flarezinho da luz, né? Nesse projeto eu levei o meu filtro estrela, que tá aqui, ó. Acho que não vai dar muita diferença aí, né? Mas eu levei o filtrinho estrela, você já deve provavelmente ter visto. Tá dando esse flare aqui pra cima, ó, até que tá bonito. Mas é isso aqui, ó. Olha que legal. Então essa lentezinha aqui, esse filtro é um filtro Star da Green. Então ele dá um efeito muito maneiro. Então fui pra lá, levei, gravei só com esse filtro aqui. Em alguns momentos eu tirei, porque tinha umas áreas lá do ginásio que as luzes eram muito fortes. Então se eu virasse pra lá, que é aquele framing low shutter que começa o vídeo que eu mostrei pra vocês, que daqui a pouco vai ter mais um. Então mostra que fica muita coisa. Então em alguns momentos, como nesse take aqui, foi bem legal, foi bem bonito aqui, que eu subi bem alto mesmo, lá no fundo do ginásio, para pegar o comecinho do jogo. E aí esse flare aqui que estava atrás dessa bandeira vazou bem bonitinho. Então aqui quando eu mostro a torcida também tem, esse take da torcida é legal. Então aqui que eu falei para vocês, ó, quando tem muita luz o filtro ele fica até, é muita coisa, né? Então em alguns momentos eu colocava, em alguns momentos eu tirava, então eu tava com a minha bolsa ali e sempre guardava eles. Aí uma cenazinha aqui geral, né, de quando o jogo tá começando, então estava lá em cima também na arquibancada, o pessoal cantando um hino, achei tão bonitinha essa cena aqui que eu fui com a câmera na mão mesmo, e aí bem na hora que eu passo, um rapaz levanta ali e dá esse efeito. Eu quis fazer uma máscara aqui, para fazer uma transição, mas o Premiere tinha acabado de atualizar para o novo sistema de máscara e eu não estava encontrando de jeito nenhum, aí eu desisti da ideia, porque eu estava perdendo muito tempo. Então eu simplesmente fui ali, coloquei um fade out para contextualizar aqui que era Superliga, depois mais algumas defesas, e aí sons ambientes gerais aqui, né? Todo take tem ou um áudio roxo ou um áudio azul. Tudo isso representam áudios ali da galera batendo, da galera vibrando, da galera comemorando, ou de um som de árbitro. Então tudo isso aí é som do que estava rolando na mesma. Eu gosto de trazer essa ambientação do que realmente rolou na partida, né? Coloquei algumas coisinhas aqui também a mais, né? Então tem um short wave aqui, ó, para passar de um para o outro. Depois aqui na sequência já tem um flash. E aqui um som, aquele som de pancada na bola. Tudo isso com o som ambiente, com o efeito das transições, parece que esse som realmente veio de lá. Mas ele foi colocado aí à parte. Um apito do árbitro. Então tudo isso aqui tem os efeitinhos, né? Ó, esse ângulo foi diferente, eu já quis pegar um ângulo melhor. Então aqui é toda a composição do vídeo é Renata. Então tem a bandeira do Renata lá em cima, tem só o time do Renata, tem a equipe técnica aqui, a comissão técnica do Renata e uma defesa. Aí foi bem legal, porque nesse momento aqui eu queria, obviamente, mostrar o time do Renata, mas eu poderia também pegar um ponto do outro time, se eu não me engano era o São José, que eu poderia pegar um ponto do outro time. Então é legal também você pegar algum take ali da bola acertando o chão, né? Acertando o alvo. Já vou falar sobre isso. Aí um saque com uma pancada novamente. E aí é momento pancada, né? Pancada 1, pancada 2. Comemoração como se fossem os pontos, né? Aí aqui vibração da galera junto com a vibração do time. E aqui é o momento que esse que eu selecionei aqui era um momento que eu vi o rapaz, o animador de torcida lá brincando com a galera para balançar os
Batecos. E aí eu tinha pego de 2 ângulos diferentes, né? Que foi legal. Peguei no começo do jogo e depois no intervalo. Fiz uma mesclinha aqui, então eu coloquei a música de fundo. E fiz também uma brincadeirinha aqui, como se mais uma transiçãozinha de low shutter com mais efeitos sonoros. Depois um efeitinho na bola mais uma vez. E esse take ele tá na horizontal, olha só, tá na vertical. Aí eu dei aquele zoomzão máximo, também brinquei com o scale aqui, ó, pra tentar ao máximo centralizar a bola. Olha esse take original. O pessoal faz o ponto, comemora. Ah, ele vem nos detalhes aqui, ó. Olha lá. Então, esse é o take original, ele girando ali a pelota. E aí no vídeo eu achei que ficaria legal, eu fiz essa brincadeirinha aí de também centralizar a bola, que chama bastante atenção, né? Aqui a música, eu coloquei um low pass na música pra dar aquela abafada, pra dar um destaque maior, pra chamar uma atençãozinha. Vem pra galera fazendo uma comemoraçãozinha, um momento ali antes da partida. Se não me engano, isso aqui foi na volta do intervalo, né? Que eles voltam, faz aquele momento de concentração ali final. E nesse aqui é interessante porque eu coloco um efeito sonoro só. Esse somzinho aqui também é do pack do Beyond the Game, só que esse é um som de futebol americano. Então, eu achei que combinou bastante aqui com a cena. Não dá pra perceber, né? Aí vai uma ceninha, aí eu comecei a buscar mais detalhes, né? Então eu ficava com a câmera parada ali, a hora que eu vi que o rapaz ia levantar pra lá, foquei aqui buscando de repente ou uma defesa ou uma comemoração no ataque. Então detalhes aqui da comissão, detalhes do bloqueio. Aqui tem uma defesa do Bruninho que eu quis deixar em slow. E essa cena é curiosa, aquilo que eu ia falar pra vocês antes. O vôlei é muito rápido, é muito rápido. É diferente do futebol que eu tô acostumado. Então é muito difícil você acompanhar a pancada que o cara vai dar e saber exatamente onde a bola vai cair. Então nessa cena eu queria tentar, pô, de repente a bola acerta o chão ou alguém dá um peixinho ali pra fazer uma defesa. E eu já tava filmando o Bruninho, que eu queria fazer algumas coisas em relação a ele, né? Porque é o cara mais famoso que tem do time. O time é do André Heller e do Maurício, que jogaram com o Bruninho no começo da carreira dele, né? Então, poxa, ter o Bruninho aqui na região é incrível. E aí teve uma hora que eu foquei nele ali e falei, de repente ele faz uma defesa, faz alguma coisa legal. E foi o que aconteceu. Então ele tem essa defesa e o legal é que ele comemora depois. É que ele tá com os dedos levantados aqui, ele tá comemorando. E quando eles vão sacar, o animador de torcida, ele grita o nome de cada um que vai sacar. E tem uma hora que eles gritaram, que o Bruninho foi sacar e gritaram o nome dele. Então eu peguei esse áudio, né, que tá aqui, ó. E coloquei como se fosse a galera gritando o nome dele por conta da defesa. Que foi uma defesa difícil, né? Ele pegou no cantinho da mão aqui. Você vê o movimento da mão dele, é muito legal, né? E tava em 120 esse frame. Aí ele pega, comemora, levantando os dedos ali. E o Renata faz um ponto no final desse rally. Foi bem legal. E ele ficou felizão ali. Eu consegui pegar a reação dele. Foi bem legal. E aí, chegando aqui nos minutos finais, queria deixar bastante dinâmico também. Então, coloquei alguns swooshes. Junto com um efeito de foto, né? Pra trocar o take. E aí deixei a hora que o rapaz está preparando aqui para sacar, com o flarezinho aqui de fundo. Um take do André Heller, que eu mencionei que é o dono do time. E esse aqui foi o último ponto. É isso, tem mais um wishzinho aqui embaixo. Uma pancada, o time venceu, foi 3-0 pro Vôlei Renata. E esse take aqui é bem engraçado, porque no final da música o rapaz fala perfect, né? O cantor, a música fala. Perfect. E eu encontrei esse take do Bruninho que eu não tenho ideia do que ele falou, mas parece que ele fala perfect. Eu deixei casar. Não sei se na sua cabeça aí faz sentido, na minha fez. Deve falar muito obrigado, sei lá. Mas se você achar que ele fala perfect, lê os lábios dele. Ele fala perfect. E é isso, acho que uma última observação que eu acabei não mencionando foi uma transição que eu usei aqui.
Foi uma transição meio que natural que eu fiz. Essa transição que eu fiz aqui, ó. Essa transição ela é bem prática. Aqui no Lumetri Color, eu criei um keyframe 3 segundinhos antes do take acabar, cravei a exposição no 0. 3 framezinhos depois, eu joguei a exposição pro 7. Então ele dá essa estourada aqui, e o próximo take é simplesmente o contrário, ó. A exposição começa em 7, 3 framezinhos depois ela vira 0. Junto com o efeitinho sonoro aqui, ó, o mesmo efeitinho de foto, eu faço essa transição com luz. Às vezes você não tá achando uma transição, algum glitch ou algum light effect aí e tal. Então, de repente, pode ser que isso aqui funcione. Eu preferi usar esse mais natural, vamos dizer assim, justamente até para colocar o barulhinho da foto. E é isso, cara. No geral foi um projeto bem bacana, assim. Foi muito legal a experiência de ter filmado vôlei. Eu vou trazer isso num vídeo próximo ainda, falar das diferenças, né, da gente filmar vôlei e filmar futebol. Tem algumas partidas ainda que eu quero filmar, pra ter mais repertório ainda pra poder trazer pra vocês. Mas presencialmente, assim, foi muito legal ter essa experiência de gravar. E eu achei que o vídeo ficou bem bacana. E aí eu fiz esse projetinho todo em log, pra tentar fazer uma cor diferente, uma cor bacana depois, ó. Eu confesso que eu não sou especialista em cor. Ainda tô estudando bastante isso ainda dentro do DaVinci também, que dá um mar de possibilidades pra gente, né? Mas fui fazendo o básico ali e acho que ficou legal. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido, aprendido alguma coisa ou tido algum insight aí nas próximas produções que você vai fazer. Um efeito sonoro que você pode usar, uma outra gravação que você pode fazer. Deixa aqui nos comentários se você gosta de filmar futebol, vôlei ou o que você gosta de filmar. Vai ser um prazer a gente trocar ideia. Deixa o seu like, manda pro seu amigo ou pra sua amiga que é editora e nunca viu algum efeito aqui que eu usei ou alguma coisa prática. Ou também comenta o que faltou nesse vídeo, o que daria pra melhorar, e se inscreve no canal, que vai ser um prazer a gente continuar nessa jornada juntos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!